mais um direto. Neste sábado, particularmente, tenho sempre uma mensagem cada semana e hoje a mensagem é esta. A Igreja do Senhor e o Senhor da Igreja. Vamos então, com alguns textos bíblicos aqui já marcados, estudar a Igreja do Senhor. E muitos vão ficar admirados, muitos até vão ficar zangados comigo, muitos não vão gostar até, e poucos vão dizer, tem razão. Mas vou dizer-vos o que é que Deus diz, o que é a Igreja. Como é a Igreja do Senhor? Vamos ler um texto muito antigo, há quase 4.000 anos, que este texto foi escrito, em 1 de Crónicas, capítulo 6. Podíamos ler todo o capítulo todo de Crónicas 6, mas vamos lá ver, resumir o que é a Igreja do Antigo Israel. Em 1 de Crónicas 6,32 tem um texto que diz assim: E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Portanto, o seu ministério era estar a servir no tabernáculo, diante do tabernáculo da tenda da congregação. E quem eram estes ministros? Todo o texto de 1 de Crónicas 6 diz quem eram. Começa pelos filhos de Levi, no versículo 1 a 16, e o versículo 16 diz: E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Depois tem outros versículos, poderíamos ler, a lista continua dos ministros, que vai desde os filhos de Levi até aos filhos de David. 1 de Crónicas 6, 17 a 31. Vou ler o 31, que diz: Estes são, pois, os que David constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. A lista continua a partir do capítulo 6, no versículo 33, até o 53. E agora falo dos lugares onde habitavam, que é descrito em 1 de Crónicas 6, 54 a 81. Portanto, até o 53 fala a lista dos cantores, dos que oficiavam, e a partir do versículo 54 ao 81 começa a dizer aonde eles habitavam. Vou ler alguns textos, a quase como representantes dos outros versículos, que diz, no versículo 54, Estas foram as suas habitações, segundo os seus castelos, no seu termo, a saber, dos filhos de Araão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. No versículo 66, E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, das cidades, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. No versículo 67, porque lhes deram as cidades de refúgio, a saber, Siquém e os seus arrebaldes nas montanhas de Efraim, como também de Gézer, os seus arrebaldes. E no versículo 81 diz, E Esbom e os seus arrebaldes, e a Jazer e os seus arrebaldes foram dados à tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrebaldes, em Manami e os seus arrebaldes. Portanto, eles cobriam a Palestina toda, desde os montes Gerzim,
a Palestina toda, até Efraim e aqui também até Esbom e Rebaldes. Portanto, era uma grande extensão de cidades, castelos, fortificações, e outras cidades, tudo com pessoas que serviam ao Senhor. Portanto, filhos de Levi e filhos de David e daqueles que David chamou. Portanto, a igreja se compunha por homens que eram chamados e que eram das famílias de Levi. Esta era a lista. O ministro, quer dizer, ministrar, o ministro, ministra, tem um ministério. No Antigo Testamento era ministro, nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, e no Novo Testamento chama-se apóstolos, ou discípulo, que é a mesma coisa, apóstolo, discípulo, que é igual a servir. Tem um ministério, tem um serviço. Agora pergunto eu, quais eram as habilitações para estes ministros agora do Novo Testamento? Como já vemos, no Antigo Testamento eles eram de famílias, eles eram escolhidos por David, e agora vamos ver alguns dos filhos de Deus, os ministros, aqui na Bíblia. Eu escolhi um texto que se encontra em Atos, muito conhecido, Atos 26. Atos 26. No capítulo 26, no versículo 15 e 16. Diz assim: E disse eu, é Paulo que está a falar: Quem és tu, Senhor? E o apóstolo Paulo estava a ser confrontado com Jesus. E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Podemos dizer que Jesus escolheu uma pessoa que sabia muito, não é? Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel. Portanto, Paulo não era um homem qualquer. Não era um analfabeto das Escrituras. As Escrituras para ele fazia parte do seu legado, da sua escola, e ele sabia filosofia, sabia cântico, ele sabia, tinha estudado nas escolas e aprendeu na escola de Gamaliel. E porquê é que Jesus escolheu? Porque ele, Jesus, conhecia Paulo. Não o que ele sabia, mas o que estava dentro do seu coração. E sabemos que o apóstolo Paulo sacrificou-se ao serviço deste ministério que se levantou aqui, que ele foi chamado. Um chamado especial. Nós costumamos dizer, o apóstolo Paulo teve um chamado especial. Mas podemos ver chamados menos especiais, menos acalorosos, menos quentes, menos muito, como costumamos dizer, terra a terra. E está muitos textos, eu vou escolher outro, na fita que tenho aqui, Colossenses, em Colossenses 4:17. Em Colossenses 4:7 diz assim: Tíquio, nós não sabemos muito bem quem é Tíquio, mas Tíquio era frequentador das aulas de Paulo. Tíquio, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Portanto, Tíquio era um amigo de Paulo, era um consolador, era um amigo, era um discípulo dele também, era um companheiro.
E ele diz que o apóstolo Paulo o enviava para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado, para que eu saiba do vosso estado e console os vossos corações. Portanto, ele era uma carta enviada, uma carta viva, juntamente com Homenésio, outro ministro, amado e fiel irmão, que é dos vossos, e eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Também fala de Aristarco, que está preso comigo, outro ministro, que vos saúda, e Marcos, outro ministro, que é o sobrinho de Barnabé, outro ministro, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamado, justos, estes, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. E ele continua, o apóstolo Paulo, na carta ao Colossenses, e diz: saúda-vos também Epáfras, que é um dos vossos servos, ou servo que é ministro, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E tem mais, e se continuarem a ler, tem muitos ministros aqui, tem muitos servos, que, como Lucas, como Herápolis, como Locideia e Ninfa, que estão na igreja de Locideia e a Ninfa, perdão. E dizei também a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que se cumpra, para que o cumpras. E no versículo 17, que li, e agora no versículo 18, saudações do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Aqui o apóstolo Paulo diz que escreveu com o seu punho. Porquê que ele aqui diz que escreveu com o seu punho? Porque não era ele que estava a escrever. Era outro. Talvez Tíquio. Talvez outro discípulo. Talvez Lucas. Não sabemos. Saulo diz: saudação do meu punho. De Paulo. Mas o mais importante é que todos estes são conhecidos como ministros. Nenhum deles é conhecido como departamental, ou como Ministério da Mulher, ou como Ministério da Criança, ou como Ministério não sei de qual, não sei de quê. Não, todos eles eram um todo. A Igreja é um corpo, todos eles trabalham para o bem comum, todos eles é um todo. Não há departamentos separados, não há estanques. Estão todos interligados. É como um enxame de abelhas, um grande enxame de abelhas, e todas trabalham para o mesmo, todas fazem o mesmo trabalho, todas colaboram, todas fazem o mesmo trabalho, que é coletar mel. Ou seja, trazer mel das flores, levar para a colmeia, e lá tem a rainha, só tem uma rainha, não tem mais rainhas. Só tem uma de cada vez. E se houver duas, há disputa. E sabemos o que acontece. Ela vai ter que ser expulsa e fazer outra colmeia. Neste caso, a Igreja de Cristo também tem uma disputa com Satanás. E só pode ficar um, que é um Senhor, que é Jesus. Não pode ter disputa. Tem disputas, mas só fica um, é Jesus. E todas as abelhas não disputam o lugar de Jesus. Há um disputa. Porquê que há disputas? Há partidos. Então fazem disputas. Uns dizem: eu sou do Apolo, eu sou do apóstolo Paulo, eu sou de Agripa e eu sou de Cristo. Portanto, há partidos, como já lemos semana passada, ou estudámos semana passada. Mas aqui diz que a Igreja é um ministério total. Como um grande enxame de abelhas, que todas são iguais, são idênticas, são todas parecidas umas com as outras.
Umas não têm azul, outras têm amarelo, outras têm preto e outras têm branco. Não, são todas iguais. Todas vestem o mesmo uniforme, todas têm as mesmas armas e todas têm as mesmas funções. Há a porta, sim, mas são idênticas. São os soldados de guarda. Existe nas colmeias, nos enxames de colmeias, soldados de guarda para guardar as entradas, para não deixar entrar invasores. Nem que sejam outras ovelhas idênticas de outro enxame, não entram, eles não deixam. Portanto, a colmeia é um todo, trabalha só para um fim, um propósito. Qual é esse fim? O propósito é coletar mel para a colmeia. Portanto, somos ministros do mesmo corpo, como Tíquio, como estes Epáfras, como estes homens, chamados por Deus, chamados por Jesus, como o apóstolo Paulo, como Onésimo, como Aristarco, como todos eles. Querem vocês serem como estes homens consagrados? Somos ministros. Como é que os ministros se formaram? Foram para uma escola pública ou privada, foram receber aulas, doutoramentos. Foi assim. Acho que não foi nada disto. Não, não funciona. Este não funciona. Na escola de Jesus não funciona assim. Não funciona. Então como é que funciona? Se é um ministério, o ministério tem que ser capaz de resolver problemas para os quais ele tem que ter ferramentas. Como é que ele consegue essas ferramentas? Vamos ver com muita calma, não pode ser a correr, mas com muita calma, ler. Como é que Jesus faz? Este é o método. Este é o ensino. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. E Jesus, eu não leio o texto todo, mas se começarem a ler no capítulo 4, versículo 12, vão compreender que Jesus vai para um lugar e onde havia trevas e precisavam de luz e precisavam de ministros. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Portanto, irmãos de pesca, irmãos de trabalho, irmãos de sangue, André e Pedro. E disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ministros. Queria dizer, Jesus chamou homens para ministros. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Nós estamos fazendo isso, largando as nossas redes e seguindo Jesus como ministro. Devemos fazê-lo. E adiantando-se dali, mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Portanto, agora Tiago e João, filhos de Zebedeu, num barco também, com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os também. Portanto, eles estão a consertar as redes. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Seguiram-no a Jesus. E agora Jesus levou para uma escola pública e agora vai ficar aí 4 anos e vais aprender. Não foi assim. No versículo 23, no capítulo 4, Jesus diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Então vamos andar com Jesus a aprender, vamos aos lugares por onde ele vai e vamos ver como é que Jesus fazia. E diz que Jesus, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, estão a ver que Jesus tinha uma mensagem completa.
ele curava as moléstias do povo e ensinava o reino dos céus. Portanto, a mensagem dos 3 anjos. Portanto, e a sua fama correu por toda a Síria. E traziam também todos que padeciam, estavam quase a morrer, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. E seguia uma grande multidão, desde a Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Agora vamos chegar a uma conclusão muito rápida, que é esta. Será que Jesus ensinava doutoramentos aos seus discípulos? Não. Ele não dizia, tu és agora doutor de uma espécie de classe, do Ministério de Mulheres, ou do Ministério das Crianças, ou do Ministério dos Jovens. Não, Jesus não fez isso. Jesus ensinava com uma mensagem que era para eles também transmitir, para eles receber e para transmitir. Qual era essa mensagem? Era uma mensagem da Igreja. É a mensagem da Igreja. Que Jesus é o Senhor da Igreja. Então, o título é A Igreja do Senhor tem uma mensagem e o Senhor da Igreja tem uma mensagem para a Igreja. Portanto, recebeu a Igreja uma mensagem para transmitir uma mensagem. E como é que vai fazer isto agora? Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil, mas que dá trabalho. A Igreja tem uma mensagem, é uma mesma mensagem para todos darem. Nenhuma parte da Igreja funciona para Cristo com uma percentagem da mensagem. Há quem pense que agora só ele dá a mensagem, só dá uma parte e aquele dá outra. E que se calhar ninguém dá nada, ninguém está a trabalhar. Se pensam que os outros dão uma parte, e eu penso que eles dão uma parte, cada um dá uma parte, mas e se ninguém der nenhuma parte da mensagem? Eu vou-vos explicar, não por minhas palavras, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que está escrito. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, vós sois uma colmeia no mundo a trabalhar. E tens que produzir, neste caso, mel. Neste caso, mensagem. Vós sois o sal da terra. O apóstolo Pedro disse, em 1 de Pedro 2,9, vamos ler esse texto, que se encontra em 1 de Pedro 2,9, muito conhecido este texto, mas que nos ajuda a compreender a importância da Igreja, como deve fazer, ou como deve atuar, e como deve ser. 1 de Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, ele está a falar num todo. Não está a falar em departamentos, em ministérios pessoais, não está a falar em classes, não está a falar em departamentos, não está a falar, agora eu sou do Ministério da Mulher, aquele é do Ministério das Crianças, aquele é o Ministério da Saúde, aquele é o Ministério, qualquer dia é o Ministério das Bananas, ou de qualquer dia é o Ministério dos Triciclos, e cada dia inventa-se um Ministério que não tem nada a ver com a mensagem em si, ou seja, está-se a levar as pessoas a criar subgrupos de igreja, trabalhando
para a gente ficar admirado. Admirado. Admirado fico eu de não fazerem o trabalho que lhes foi mandado. O que é que o apóstolo Paulo fez? Ele viajava, Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas, ia visitar as pessoas e só tinha um trabalho, só tinha um ministério, não tinha 2 ou 3 departamentos, não tinha nenhum departamento. Ele era o Senhor da igreja, ele era a igreja. O Senhor da igreja levava a igreja a aprender como fazer. E parece que isto de ir com Jesus fazer não acontece. E depois vem perguntar, e ouvimos estas perguntas, que eu amo muito a minha igreja. Mas como é que ela ama a igreja se não faz nada? Se não participa com o ministério da evangelização ou o ministério da igreja? E há muitos que me perguntam, olha, será que é pecado? A perguntar-me a mim. E perguntam, não é pecado. Como é que é pecado? Então, eles não sabem. Então eu pergunto, os apóstolos Paulo, como Paulo, Pedro, andavam a perguntar a Jesus se era pecado. Olha, Jesus, é pecado? Não. E eles recebiam informação de Deus, aprendiam aos pés de Jesus, aprendiam com as palavras de Jesus, com os métodos de Jesus, e dizem, pronto, isto é para fazer. Não punha em causa agora se a saúde, se comer certas coisas ou não, era o pecado. Porque hoje em dia vive-se na ignorância, eu diria, na utopia da ignorância, que é uma utopia, essa ignorância é utópica, que comer carne não é pecado. Assim, e perguntam a mim, comer carne é pecado? Assim, não pergunta a mim, que eu já recebi de Deus, e Ele falou para mim, também fala para si. E eu já sei, e você não sabe. Isto, meus irmãos, quer dizer que as pessoas estão dependentes de departamentos, de ouvir o pastor A, ou de ouvir o irmão B, ou ouvir a ancião C. E não gostam de ouvir Deus. Quando se põe uma frase, por exemplo, o açúcar é um veneno que destrói o intestino, o cérebro, os pulmões, os ossos, eles vão logo arranjar que o meu avô viveu 100 anos e comia açúcar. Então não é Deus que fala, é eu é que sei. E este eu é que sei é que é o problema dos que dizem que sabem e que não sabem nada. Falando de mim, né? Falando da igreja que sou eu que escolhi, estudei um bocadinho, procurei saber algumas coisas na parábolas de Jesus, que fala muito sobre esse tema, sobre a igreja, mas escolhi um capítulo, porque vem a ruína. Nas páginas 290 e também na página 291. Diz assim, na página 290, no último parágrafo, Israel, porém, não cumpriu o propósito de Deus. O Senhor declarou, eu mesmo plantei por vide excelente uma semente inteira fiel, como pois te tornastes para mim uma planta degenerada, de vide estranha. Israel é uma vide formosa, frondosa, dá fruto para si mesmo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhes não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isto é para o povo judeu? É para o povo judeu. Agora vou levar isto ao lá Israel. Agora leiam isto. Já não é preciso. Isto é para agora. As pessoas produzem coisas estranhas. É o que está aqui a dizer. Produzem departamentos estranhos.
produzem partidos estranhos. O único departamento que existe da Igreja é a Igreja. A Igreja é o único departamento vivo. É a mesma coisa que dizer que a Igreja está dividida. Quando nós dizemos departamento da Igreja, quer dizer dividir a Igreja. Leiam comigo, continuem a ler Parábolas de Jesus, página agora 291 desta mesma edição. Muito conhecida, é uma edição muito antiga. Todos deviam tê-lo. Ou os mais velhinhos como eu, de 90 anos. Esses têm. Se não têm, é porque não eram adventistas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Agora, Jesus é que é o Senhor da vinha, não é? O que é que Ele vai fazer à igreja? Ele diz aqui: tirarei a sua sede para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, nem crescerão lá nela sarças e espinheiros, ou murtas, que é a mesma coisa, espinheiros e murtas. E às nuvens darei a ordem que não derrame lá chuva sobre ela. Porque esperou que exercessem juízo, porque esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Está a falar da igreja de Israel. Agora vamos chegar lá à igreja de Israel e vamos dizer a eles que eles estão abandonados, que caíram. Não vai adiantar nada porque eles não estão lá. A igreja de Coríntio não existe. As igrejas do apóstolo Paulo não existem. As igrejas de Efésio não existem. A igreja de Jerusalém, como está aqui, não existe. Então, para quem é dirigida esta mensagem? Será que é para o futuro daqui a 2000 anos? Não, é para quando? Acho que é para o dia 16 de hoje. Hoje é 16, não é? Pois, vou ver só um bocadinho de água. Pois é. Hoje estamos a dia 16 de julho de 2022. A mensagem será para hoje. Eu vou ler o último parágrafo, que diz assim, na última parte deste livro, da página 291, fala assim: a advertência não foi atendida pelo povo judeu. Não foi, pois não? Não foi atendida pelo povo judeu. Eles não se salvaram. Eles não aceitaram a mensagem, a advertência. Muitos dizem, muito sérios, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilónia. Não é Babilónia. Mas a Igreja Adventista precisa de ser repreendida, não é? Precisa também de uma advertência, ser repreendida. O que é ser repreendido? Eu fiz uma asneira, não é? Eu cortei as tábuas mal, portanto, na minha empresa eu chego lá e corto tudo mal, faço as medidas todas erradas, corto tudo mal, e agora sou chamado ao chefe. E o chefe vai-me repreender. E eu vou ficar todo contente, porque vou ser repreendido. Não! Ninguém vai ficar contente por ter feito uma coisa que não devia ter feito. Vai ser repreendido. E como Deus ama a sua igreja, vai ou está a repreendê-la. Quem é a sua igreja? Somos nós, sou eu, a igreja. Quem é a igreja? É o todo. Não é só uma parte, são todos aqueles que fazem parte. Quando nós vamos acampar, levamos os filhos, os pais, os netos, os avós, os tios, os sobrinhos, estamos todos acampados. Isso é que é a igreja. Não vai só o filho ou a neta. Não, vai a família toda. É assim que nós fazemos. Se não é, estáis errados. Eu não mando os meus filhos acampar sozinhos. Não mando a minha mulher acampar sozinha. Não mando eu acampar sozinho. Quando vou com a minha família. Vamos todos. Quando vamos fazer uma coisa para a igreja, vamos todos. Quando vamos à escola sabatina, vamos todos. Quando vamos ao culto da igreja, vamos todos.
Quando vamos fazer uma coisa para a igreja, vamos todos, a não ser que esteja doente, a não ser que não esteja mesmo, que não possa estar lá presente, mas estão envolvidos. Estamos todos envolvidos no mesmo. Quando nós estamos a fazer uma obra, uma construção, uma casa, estamos todos envolvidos. Pode não estar presente, mas estão a ganhar dinheiro para a causa. Então a advertência que não foi dada, não foi atendida pelo povo judeu, não foi por uma razão que nós não sabemos porque é que não foi. Nós sabemos. Eu sei, porque não atenderam, não é? Eles podem, se nós perguntarmos porque é que eles não atenderam, nós vamos perguntar agora, passaram 2000 anos, eles vão dar muitas justificações. Até a gente se fartar. A advertência não foi atendida pelo povo judeu. E agora quem é o povo judeu? Somos nós, a igreja. Esqueceram-se de Deus. O que é que eles celebravam? Que eram a igreja. Eles lembravam-se que era só eles é que eram a igreja. Eles é que tinham o culto, a formalidade. E perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. Portanto, tinham uma religião, mas não tinham Deus. Não representavam Deus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Todas as prerrogativas do serviço que deles requeria e roubaram a seus semelhantes a direção religiosa e o santo exemplo, como os habitantes do mundo antediluviano seguiam toda a imaginação do seu coração mau, assim faziam as coisas sagradas parecerem uma farsa, dizendo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Eles olhavam e apontavam para o templo e diziam Templo do Senhor 3 ou 4 vezes. Ao passo que representavam falsamente o caráter de Deus, desonrando-lhe o nome através dos seus lábios e poluindo o seu santuário através dos seus atos. Eu li um texto que podeis já dizer naquele está escrito. É Oséias capítulo 8, versículo 2. Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este, diziam eles. E assim vai o mundo religioso, fantasmórico, onde diz que esta é a Igreja de Deus. Esta é a Igreja de Deus que tem uma mensagem para o mundo. E então diz o que é que as pessoas têm que fazer. Que estão curadas, que se não estão curadas, que vai receber dinheiro, que se não vai receber dinheiro, que se vai receber a saúde, que vai receber a família, que não vai receber a família. Então, a Igreja não se tem que pronunciar para ninguém o que é que vai receber da parte de Deus. Pessoalmente, há pessoas que se levantam dizendo: você vai ser curada, você vai ser curada. Mas qual é a mensagem? Não dão. A mensagem toda não dão nenhuma parte, nem uma parte, nem 1%, porque é tudo engano. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Seguir Jesus, andar com Jesus. Eu costumava andar com o meu amigo José Augusto, e por estas horas e outras horas do dia de sábado, estávamos acampados, estávamos longe daqui, íamos, por exemplo, para outras igrejas, acampávamos lá, e lá visitávamos os irmãos com problemas, e fazíamos o nosso trabalho, o nosso ministério, como costumo dizer, o nosso ministério, que era um ministério pessoal, mas não era pessoal porque tínhamos as outras pessoas e juntávamos, nunca dizíamos que era o nosso ministério pessoal, nunca disse. Agora que digo que é o ministério pessoal, não era. Era o ministério da igreja. Nós íamos para a igreja e lá é que nós fazíamos o nosso ministério com a igreja.
Hoje em dia não se vê isso. Vê-se departamentos a trabalhar à parte de tudo o que se chama evangelho. Até parece teatro, música folclórica, música punk, música pancadaria e música entretenimento. Enfim, não me interessa do que vão fazer, ou que vão mandar fazer, ou que já fizeram. Isso não me importa. Sabem porquê? Porque o Senhor da Igreja conhece quem é os seus da Igreja. E para terminar, vou ler em São João capítulo 10. Diz assim Jesus: Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele estava a dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 10, versículo 7, e agora o versículo 8. Todos quantos virem ou vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não nos ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ora, o bom pastor, no versículo 14, diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Portanto, o Senhor da Igreja conhece as suas ovelhas. E a Igreja do Senhor conhece o seu pastor, que é Jesus. Não se enganem, meus irmãos. Não cometam sacrilégio religioso dizendo que tem um departamento para trabalhar para a Igreja. Isso não é assim. Nunca funcionou. Não há departamentos da Igreja a trabalhar para a Igreja na Bíblia. O que existe é o ministério da Igreja. Como lemos em 1 de Coríntios, em 1 de Pedro, em todas as cartas do apóstolo Paulo, e Jesus agregou os membros, os mensageiros, os obreiros, os ministros, as mulheres, as crianças, e andava com elas. E todos percorriam a Galileia e Cadápolis e todos contentes e felizes porque tinham um ministério em conjunto. Não andavam separados a fazer ministérios. Todos eles faziam ou aprendiam com Jesus. Como dizia em Mateus capítulo 4, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a sua fama, no versículo 24, correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças, enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava e também os ressuscitava. E seguiam uma grande multidão, que era a Igreja. Agora a Igreja era uma grande multidão. Da Galileia, de Decápolis, que são 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Portanto, desde a Galileia até ao Jordão, vinha todos ouvir Jesus. Porquê? Porque Jesus é que era o Senhor da Igreja. Ele não criou departamentos. Ele criou uma Igreja com pais, com filhos, com pais, com filhos, com meninos e meninas, e mães e pais e todos, e mulheres e crianças e jovens. Todos se agregaram. Portanto, aqui fica o que é a Igreja de Jesus, a Igreja do Senhor e o Senhor da Igreja. Amém.